A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Quero ler com vocês Gênesis capítulo 1, aonde vai falar da criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. É muito bom, irmãos, a gente procurar ler a palavra do Senhor. É aqui que eu e você vai encontrar resposta para aquilo que nós precisamos aprender. Não é para aquilo que eu quero alcançar como bênçãos material, visar simplesmente coisas terrenas e esquecer das coisas espirituais. Por isso, vamos junto na palavra de Deus procurar ter discernimento. Às vezes lemos tantos livros, tantas pessoas falando da Bíblia, ao seu próprio modo, né? A tua forma de expressar, e não é aquilo que Jesus quer. A Bíblia, irmãos, é algo simples de entendimentos. Ele fala para eu e você não ser apenas ouvinte, e sim praticante da palavra. Vamos ler? Fala assim, Gênesis capítulo 1, e diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aleluia. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Aleluia. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e anos. Aleluia. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Que Deus maravilhoso, né? E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Aleluia. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todos répteis de alma vivente
que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asa conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã o dia quinto. Aleluia. Vamos ler completo esse capítulo 1, irmãos. Vai falar agora da criação dos seres viventes. E disse Deus: produza a terra a alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a tua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aleluia! E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil e da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Aqui observamos, meus queridos, no capítulo 1 de Gênesis, sobre a criação de Deus. E já no versículo 1, vamos observar aqui um Deus supremo. Um Deus que criou. O verbo criar vem o quê? Do nada passou a ter existência. Olha o tamanho do Deus que eu e você serve. Olha o tamanho do nosso Deus que revela as primícias, as coisas mais importantes do livro. Deus é o supremo criador. Ele criou, meus queridos, o céu, criou a terra, criou o homem, criou os animais. Aonde não tinha vida passou a existir. E tudo aqui que nós lemos sempre finaliza: e Deus viu que era bom. Observe que nada que o Senhor criou, Ele criou com a intenção de ser mal. Nosso Deus não criou o homem, criou os animais, deu forma à terra. Porque a Bíblia diz que no início a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E a partir do nada, meu querido, passou a ter existência, passou a ter vida. Deus deu ao homem autoridade para lhe dominar sobre os animais, até as bestas feras, tudo ali. O homem tinha essa capacidade de dar nomes a todos os animais. E lamentavelmente mais para frente vamos ver que quando a pessoa ela sai da presença do Senhor,
quando a pessoa ela sai do foco que é Jesus, porque a criação de Deus foi maravilhosa. Você vai ver aqui o verbo criar, criou do nada. E aqui é usado exclusivamente para uma ação divina, para a ação do nosso Deus. Para que houvesse existência. E através da palavra, ele determinou que tudo aquilo que ele falou sobre haver luz e houve luz, separação entre dia e noite, entre céu e terra, tudo, irmãos, na conformidade, as coisas do Senhor é perfeita. O nosso Deus, ele é perfeito. Aqui eu e você não pode ver, observar na existência do homem, de tudo que Deus criou, ele criou, vou criar o homem para ele fazer maldade. Não. Mas para frente você vai entender essa passagem. Mas olha como é interessante a criação de Deus. Um Deus supremo, meu querido. Aleluia. Ele vai dar forma. E aqui o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aqui o Espírito Santo, já no início, meu querido. Já habitando desde o início. Deus, ele é maravilhoso. Ele dá o sustento. Ele dá o sustento para mim e você entender essa passagem. Onde vai ter separação entre as águas. O que ele vai chamar de céu. Vai dar nome às estrelas. Vai criar o homem aqui no versículo 24. A criação dos seres viventes. E ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Conforme a nossa. Aqui ele não vai falar dele, Deus. Vai falar da Trindade. E disse Deus, façamos. Aqui não fala de uma pessoa. Aqui está Jesus Cristo. O Espírito Santo. E Deus, meu querido. A Trindade. A Trindade que são... A Trindade aqui está formada. O Espírito Santo já habitava aqui. É um só. Nós cremos em um único Deus. Que forma a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem, aleluia, a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Irmãos, hoje é diferente, não é? Mas olha que poder Deus deu para o homem para dominar. Deus deu poder para o homem, ele comandar os animais. Até os répteis, meu querido, que hoje as pessoas têm medo de chegar perto porque sabe que ali é um animal feroz. Mas o homem, Adão, ele tinha essa autoridade sobre os animais. Como é que eu vou falar que esse meu Deus é um Deus que criou o homem para o homem pecar? Negativo. Olha o mover do Senhor. Olha o cuidado que ele teve com a sua criação. O cuidado de chamar dia e noite, fazer separação entre luz e treva. Irmãos, tudo que o Senhor faz é perfeito. O mover do Senhor, ele é maravilhoso.
O Espírito Santo, ele habita em nosso coração. A ordem da criação exigiu que reprodução acontecesse somente dentro de certos limites. Porque o homem dominou, mas ele teve o seu limite. O homem, ele teve um comando ali. Deus falou, ó, crescei, multiplicai. Mas também deu uma ordem para eles. E você vai ver essa ordem mais para frente, depois vamos ler. Mas que interessante aí você entender essa passagem, né? A criação do Senhor, chamando a porção terra seca. E o ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que era bom. Você entende o tamanho da bondade do teu Deus? Você entende que Deus, ele é essencial para a minha e a tua vida? Ele traz diferença, um renovo para nós? Um aprendizado? Isso requer compromisso com Ele. Isso quer de mim e você fidelidade. E Deus quer mudar a nossa história. Continua crendo nas promessas do Senhor para a tua vida, amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.